Muito bem, perfeito. Então, doutora Ana Luísa, seja bem-vinda. Vamos iniciar, então. Boa noite, eu sou a doutora Ana Luísa, fellow cirurgia refrativa e ceratocone pelo IOCM. Então, o tema da aula hoje foi cirurgia refrativa em córneas irregulares. Eu vou começar falando aqui o que está tendo, que eu vi recentemente, tanto pelo CBO quanto pelo livro da cirurgia refrativa do Marconi Santiago e alguns artigos que eu achei também. Então, o que ele fala? A superfície corneana é o principal elemento refrator do olho e a do filme lacrimal é responsável por maior parte da refração. Isso a gente já sabe, né? As irregularidades corneanas também afetam a qualidade de visão, e a gente sabe também que os olhos com descentração ou ablações com zoonóticas pequenas vai ter uma distribuição desigual da luz, levando à perda de visão, mesmo com correção, leva também à perda de sensibilidade ao contraste, halos e espalhamento da luz em torno dos objetos. Então, uma das resoluções, né, que a gente pode fazer de tentativa para resolver isso é usar justamente essas ablações personalizadas, tratamento topoguiado, por frente de ondas ou topografia. Então, no nosso aparelho, né, na ocular laser, tantos outros aparelhos, né, um software da Whitelight utiliza esses dados topográficos que são traduzidos para dados de elevação a partir do Topolizer. Então, ele possibilita, né? Quando a gente ajusta pelo Topolize, 8 topografias, ele calcula a média dos dados e permite ao cirurgião ajustar a esfericidade da córnea, pós-operatório desejado, ajusta o grau esférico, o cilindro, o eixo e a zona de tratamento. Então, mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação por ablação, o topo guiado, ele é o encaixe de uma forma esférica ideal em relação ao seu vértice, tentando modificar o mapa topográfico, capturado e usado de elevação. Então, em algumas áreas corneanas, o que ele faz? Ele aplana os pontos que são mais curvos e encurva os outros planos que são os pontos, né, mais planos. Então, o resultado desse aplana em um local e encurva outro, esse resultado da combinação da ablação é uma superfície corneana altamente normalizada em relação ao vértice e à linha de visão. Então, essa plataforma é uma plataforma de reabilitação visual em um espectro muito amplo que pode ser usado em olhos regulares e irregulares. Então, qual que é a vantagem, né, do tratamento topoguiado? Ele pode ser usado em córneas altamente regulares que estão além do limite de captação dos dispositivos de medição de frente de onda. Pode ser usado também em casos que tem alguma opacidade corneana, e essa precisão da manipulação da esfericidade, ela pode ser muito maior nos tratamentos topográficos que no da frente de onda. Então, lembrar que no tratamento, né, topo guiado, simplesmente a gente tem normalmente uma mudança no centro pupilar, quando o olho está exposto à luz na pupila, nas fases fotópicas e mesópicas. Então, os tratamentos topo guiado, eles têm maior precisão, a gente toma cuidado, principalmente quando está na córnea com a pupila fotópica, né, que é o que está a maior parte do dia nos nossos pacientes. Em que o livro fala que a desvantagem do tratamento topo guiado é que esses tratamentos, eles se baseiam no contorno da córnea, né, uma curvatura anterior, assumindo que a posterior tem essa superfície de -6, e não, eles não consideram o restante do meio refrativo do olho. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Aí ele fala da esfericidade, que os valores direcionados geralmente são de -0,3 a -0,4, que é o fator de ocorrência natural do olho, medido a 7 milímetros de diâmetro da córnea. Aí, o livro Marconi Santiago, ele dá essa revisão. Esse artigo que eu coloquei aqui na aula foi que saiu recente, assim, saiu em 2020 num jornal indiano. Eles discutem alguns casos, eles vão colocar ao longo do artigo alguns casos clínicos. Eram pacientes que já eram submetidos, já tinham feito cirurgia refrativa, e eles estavam corrigindo, vendo o que eles podiam fazer com as principais queixas dos pacientes. Eles fizeram a correção por meio da ablação topoguiada. Então, o que eles falam no artigo? Que o uso da ablação topoguiada revolucionou o manejo da cirurgia refrativa em córneas irregulares, e as cirurgias realizadas no passado, com Excimer laser, podia gerar algumas irregularidades corneanas, como ilhas centrais, zonas óticas menores e ablações descentradas, que foram a maior parte dos pacientes que surgiram para eles lá.
Aí, o que que eles estavam discutindo ao longo do artigo? Com os pacientes que estavam chegando no ambulatório, eles pegaram alguns casos clínicos e mostraram o que que eles estavam surgindo de diferente que chegaram com queixa. Ablação descentrada, o que que eles colocaram lá? Que essa descentralização de 0,5 a 1 milímetro, ela altera a sensibilidade ao contraste e induz aberrações de alta ordem. Descentralizações mais de 1 milímetro pode levar a queixa, né, de baixa acuidade visual. Um jeito que eles resolveram foi justamente fazer a ablação topoguiada por excimer laser, que é uma técnica potencialmente eficaz para o tratamento de descentralizações e astigmatismos irregulares. Outra causa também de queixa de alguns pacientes, que às vezes pode acontecer nas cirurgias antigas, ou algumas outras também, é essa zona de ablação pequena. Eles falam que diâmetro da zona óptica muito pequeno, né, depois da cirurgia refrativa, resulta em um comprometimento da visão. Pode ter baixa acuidade, halos, ofuscamento em condições mesópicas e diplopia monocular em alguns casos. Em- Especialmente, né, que a gente falou, que ficar mais atento pacientes que têm graus maiores, dioptria maior, principalmente de 7 graus de miopia. Eles estão falando que nas máquinas a laser de primeira e segunda geração, o diâmetro costumava ser diminuído em relação ao diâmetro máximo da pupila, e principalmente pacientes com miopia moderada, alta e córneas com espessura menor do que 500 micras. Ou estava falando, se o diâmetro da pupila for maior que o diâmetro do tratamento óptico, os raios, né, da luz refratada pela córnea periférica, eles não são focados no mesmo ponto que os raios centrais. Então, isso resulta, né, no círculo de confusão, no círculo borrado, que causa um brilho e halo nos pacientes, principalmente nas condições mesópicas. Outra coisa que ele falou, que essa zona de ablação pequena, né, pacientes com alta miopia, ou zona de ablação óptica pequena, pode ter redução na qualidade de visão, principalmente em condições escotópicas. E alguns eles falam que em alguns casos eles podem ser tratados de forma conservadora. Alguns pacientes a gente vê, tá, às vezes com queixa de halo ou um incômodo mais à noite, a gente pode usar mióticos leves, brimonidina tópica, que auxilia nesses sintomas na direção noturna. Ou uma outra opção também que eles colocaram foi esse alargamento da zona de ablação guiado pela topografia, para ser mais eficaz na melhoria da regularidade da córnea e da superfície, diminuindo a queixa dos pacientes. Falou que a melhoria na zona óptica topográfica diminuiu as aberrações de alta ordem, e com uma redução de 53% no coma e de 44% na aberração esférica. Então, em muitos casos, ajudou na melhora significativa dos distúrbios da queixa dos pacientes, principalmente na visão noturna. Então, aqui eu vou colocar só alguns casos que eles citaram no artigo, dos pacientes que eles pegaram e como que eles resolveram, para a gente discutir. Então, primeiro caso, essa mulher, 35 anos, a queixa dela era de baixa visão, ofuscamento e halos há 10 anos. Mas eles não citaram tanto o olho direito, mas ela, pelo que eu entendi no artigo, era uma queixa maior no olho esquerdo. Então, nesse olho esquerdo, ela tinha feito um PRK há 10 anos, e a acuidade visual dela com coesão não era tão ruim, era plano no olho esquerdo. Aí eles testaram esse ponto de convergência e acomodação, que é 5 e 13 centímetros, e fizeram um teste também com a lente rígida. E ela, a paciente, referiu melhora na qualidade visual. Então, o que que a gente está vendo aí? Eles colocaram, esse foi o mapa dela, o pentacanto, o polarizer, tudo. O que eles viram? Eles viram que no olho esquerdo a gente está vendo, principalmente na imagem do pentacam, lá de cima à esquerda, que ela estava com uma ablação um pouco descentrada, não era não tão grande. E eles, quando eles colocaram no dado no Topolizer, a zona ótica menor um pouquinho. Então, o que que eles programaram? Eles fizeram o tratamento topo guiado com base na cetometria, né, nos parâmetros dela, colocaram no aparelho e fizeram um tratamento topo guiado, com um resultado muito bom. Então, assim, esse caso mesmo não era um caso que se a gente for guiar, às vezes, só pela refração, a qualidade visual dela, plano, não era tão grande, né, não tinha um grau quase nenhum. Mas ela tinha muitas essas queixas de baixa visão, halos e ofuscamento. Eles fizeram tratamento topoguiado, mas falaram que pouco depois, um mês, 2 meses, ela retornou sem queixas nenhuma e super feliz com o tratamento.
Já esse caso 2 era uma mulher de 58 anos, tinha queixa de halos durante a noite e baixa acuidade visual no olho direito há 2 anos. A refração, ela já tinha um pouquinho maior, que era -3, -1,25 a 100. Eles colocam a acuidade visual, não descrevem como 20/20, igual a gente, eles colocam 6 a 18 ciclos por grau, né? E de antecedente oftalmológico, já tinha feito PRK há 20 anos. Mas a microscopia viram que ela tinha uma catarata, N2. Então, esse era o pentacam dela. Então, no olho direito, né, que a gente vê pelo mapa, principalmente lá em cima, ela tem uma ablação mais descentrada. A curvatura, o que ela tinha de residual, a paquimetria dela era um pouco mais fina, 547, 447. O que eles fizeram? E a espessura 51 micras. Resolveram fazer correção no grau total, só que ela tinha essa catarata. Fizeram o PTK, 50 microns. Primeiro fizeram o PTK, corrigi um pouquinho, depois o PRK. Depois desses 3 meses, que já viram que a superfície corneana já estava um pouquinho melhor, programaram a Faco, né, justamente com essa lio monofocal, asférica. Então, fizeram a correção corneana primeiro, regularizaram a superfície, depois calcularam, fizeram a biometria e calcularam a Faco. Ao final dos 3 meses, ela já estava com refração de 0,75 de esférico com cilindro e melhora da berrometria. Então, paciente satisfeito. E o caso 3 era um homem de 31 anos, queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo, halos e ofuscamento nos últimos 6 meses. Acuidade 6,75 ciclos de grau. Antecedentes oftalmológicos, ele já tinha feito um PRK há 3 anos, então tinha 3 de dioptria esférica. Também é portador de catarata, né? N2 subcapsular. Esse paciente ele tinha ido de outro serviço, quando eles chegaram na Índia, aconselhado a fazer só a faco. Mas era um paciente mais difícil porque ele exigia hemetropia após a cirurgia. Então, era um paciente que eles tiveram que fazer uma abordagem um pouco mais conservadora por conta da exigência do paciente. Então, pelo mapa refrativo, a gente também está vendo nesse olho esquerdo, né? Lá em cima, que essa ablação foi um pouco mais descentrada, ela tinha uma ablação mais descentrada. A espessura, né, da córnea dele é 424 e na espessura epitelial de 61 micras. Então, o que que eles programaram com essa ablação descentrada? Eles programaram um PRK, primeiro fazer o PRK para corrigir com ablação topoguiada. Depois da ablação, depois do PRK esperar uns 3 meses, a córnea já estava com uma regularidade melhor, com perfil de ablação centrado. Aí eles foram fazer a biometria, calcularam a LIO e fizeram a FACO. Esse aqui, eles já viram que o paciente, depois desses 3 meses, a visão de 20/20, paciente sem queixas, o paciente ficou tranquilo. Nesse mapa de baixo também a gente pode ver a diferença que estava, não sei se vocês conseguem ver nessa tela lá embaixo, do olho esquerdo. Na imagem da esquerda, como é que estava a ablação quando o paciente chegou, depois com o tratamento toporguiado, a gente já vê que está bem centralizado. Aí, depois que resolveram regularizar a superfície corneana, partiram para a faco. O que que eles falaram? Uma das coisas que eles falaram também é que eles fizeram o tratamento topoguiado por todo mundo primeiro, porque com a superfície corneana melhor, eles falaram que tem menos chances de dar provavelmente erro na lio, e se tivesse algum grau residual depois desse PRK, eles poderiam justamente corrigir o implante calculado da lente. Então, de conclusão, o artigo fala que o FDA aprovou, né, o sistema Waylight para correção de cirurgia refrativa primária. Então, essas correções de ablações descentradas em cirurgias anteriores, ou irregularidade da córnea, ou zonas de ablação pequenas, se fizesse uma ablação topoguiada, ela foi listada, mas com precaução. Falam que o que implica que os procedimentos eles não são uma contraindicação, mas precisa justamente de um termo, né, um consentimento do paciente, porque às vezes, por mais que a gente faça o tratamento topoguiado, pode ficar às vezes um grau esférico e às vezes o paciente fica insatisfeito. Então, a gente está falando assim que ele é considerado um tratamento seguro de corrigir, mas justamente orientando o paciente. Bom, se a ablação topoguiada for realizada antes da FACO,
Para eles acharam um pouco melhor, porque ajuda no planejamento dessas lios tóricas ou multifocal, que justamente, às vezes, com a córnea mais irregular, com astigmatismo maior, pode ter erro no cálculo da lio nas córneas irregulares. Agora, falando mais um pouquinho dessas córneas irregulares, hoje eu trouxe, assim, não sei se todo mundo conhece, mas é justamente o implante extrafocus, né, que foi criado pelo oftalmologista aqui de Minas mesmo, que ele viu justamente o tamanho, um implante para a gente ver que baseia no tamanho pupilar e o impacto das aberrações ópticas em córneas com astigmatismo irregulares. Então, ele é um implante intraocular, ele cria justamente esse diafragma estenopeico, mas lembrando que não tem poder refrativo, né? Ele só tem esse orifício central. Então, o que é esse efeito estenopeico que a gente já conhece, que ele bloqueia os raios de luz periféricos, permitindo que apenas os raios centrais atravessem o orifício do dispositivo e concentrem na retina. Então, reduz aberrações ópticas causadas por irregularidades corneanas e aumenta também a profundidade de foco. Só para a gente saber, é um material de acrílico hidrofoco preto e opaco, bloqueia a luz e permite a radiação infravermelha e tem essa abertura central de 1,3 milímetros. Tem esse formato côncavo convexo para substituir ali o subjacente e posicionado idealmente no sulco ciliar. Ele faz esse dispositivo piggyback. Então, os estudos mais recentes eles mostram maior segurança no implante da Lio, maior precisão e estabilidade no posicionamento do dispositivo. Então, de característica, ele tem esses ápticos, né, que tem esses ápticos mais arredondados, polidos, com uma angulação para prevenir justamente o toque iliano. Tem o diâmetro central, um diâmetro total de 13 milímetros, e ele é adequado para piggyback. E indicação, pacientes pseudofásicos, a incisão que ele usa para, né, a gente colocar 2,2 milímetros e centralizado justamente com o reflexo de Purkinje. Então, para quem já tem costume, né, de, durante a cirurgia de catarata, é um implante às vezes que dá para, que funciona. Então, de indicações, né, o que a gente pode usar? Os pacientes pseudofásicos com astigmatismos irregulares, causando baixa acuidade visual. Então, pode ser secundária, pacientes que têm ceratocone, ceratotomia radial, transplante de córnea, ou algum trauma, ectasia pós-LASIK, ou uma ablação excêntrica com excimer laser, é uma das coisas que realmente funciona. Falou ideal, córneas irregulares, com pupilas de maior diâmetro ou traumatizadas. Falou, quanto maior o diâmetro pupilar, maior a interferência das aberrações corneanas. Então, as pupilas maior que 3 milímetros, a gente tem um maior benefício do implante estenopeico. Lembrar que sempre que a gente for avaliar também, fazer o exame da pupila em condição mesópica, que é onde parte a maior parte do dia, né? E fazer o teste também antes da cirurgia com óculos pinholo e usa a pilocarpina pré-operatória, porque aí a gente consegue ver se vai ter um potencial de melhora com intervenção cirúrgica. E outras indicações secundárias, que é a melhora de visão para perto em pacientes com líio monofocal, que reduz essa disfotopsias e em olhos também com lírios multifocais. Então, falando, pacientes fásticos, o efeito cinemâtico dele é mais efetivo em olhos próximos à hemetropia, e os olhos indicados para essa técnica, geralmente eles têm um alto erro refracional esférico, ou às vezes pacientes com ceratocone, ou uma miopia pós-RK, que às vezes pode levar a hipermetropia progressiva. Uma das coisas mais indicadas, você não pode fazer é a combinação da fácula com a lio e o implante sinopeico para a reabilitação visual dos pacientes. É uma cirurgia, né? Os estudos que eles mostraram, principalmente, que é uma cirurgia eficaz, previsível e reversível. Então, às vezes, se tiver muita queixa, pode tirar o dispositivo. E ele permite essa reabilitação visual em pacientes com irregularidades corneanas também importantes. Muitos que já foram submetidos, né? Que já tiveram ou trauma ou várias cirurgias prévias, ou pacientes, às vezes, dependentes do uso de lente de contato rígida. Então, ele viram que tem potencial de melhora de acuidade visual, tanto para longe quanto para perto. Mas algumas ressalvas. É uma técnica mais recente, né? Estudada uma amostra não é tão grande em tempo de segmento ainda curto. Então, a gente tem que avaliar direitinho, com cuidado. E é isso. Se tiver alguma pergunta, Perfeito, Ana Luísa. Muito boa a sua apresentação. Pode fechar aí o slide. Então, pessoal, como a Ana Luísa já comentou, em córneas com astigmatismo irregular, córneas aberradas,
principalmente desencadeadas pelos lasers de primeira geração, a melhor opção de tratamento é o tratamento topoguiado. O nosso primeiro laser, o MEL 60, que a gente usava na década de 90, ele trabalhava na zona óptica de 3 milímetros e não tinha eye tracker. Então, eventualmente poderia acontecer em pacientes que se movimentassem durante a aplicação do laser, o desencadeamento de uma ablação secundária com indução de astigmatismo irregular. E, na realidade, a única opção que a gente tem de tratamento para essas ablações excêntricas é o tratamento topoguiado, que dá um resultado excelente. Como a Ana Luísa já comentou, pacientes portadores de ectasia corneanas não devem ser tratados com tratamento topoguiado, porque esse não é o objetivo do tratamento. Astigmatismos irregulares e aberrações induzidas pelas ectasias corneanas, nós vamos tratar com segmento de anel corneano, lente de contato ou transplante de córnea. Nós temos, na época que nós compramos o nosso primeiro laser, como ninguém tinha nenhuma experiência com tratamento com PRK em, em cirurgia refrativa, era comum a gente ter indicação de pacientes com 12, 14 dioptrias de miopia e muitas vezes trabalhando com zona ótica de 3. Então, realmente, a qualidade de visão desses pacientes era muito ruim e na época a gente não tinha nenhuma modalidade terapêutica para poder tratar esses pacientes. Esses pacientes, necessariamente, para melhorar a qualidade de visão, eles tinham que usar uma lente de contato de apoio corneano. Hoje em dia, nós já temos a opção do tratamento topoguiado. E lembrar também que que não tem um astigmatismo irregular, que tem um astigmatismo simétrico ortogonal, se você fizer um PRK convencional e o tratamento topoguiado, o resultado será praticamente idêntico. Então, não se justifica realizar tratamento topoguiado em pacientes que têm córneas asféricas regulares. Ok? Antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria de ouvir os comentários aí do Cláudio Cury. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Doutor Arnaldo, Noite. hoje eu estou sem comentário, eu cheguei mais tarde e eu não peguei a apresentação toda, não. Certo. Ok. Então vamos para as perguntas, pessoal. Vamos começar aqui. Gostaria que cada um fizesse seus comentários e eventualmente, as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos passar aí para a Ana Luísa. Vamos começar com o doutor Vinícius. Você tem alguma pergunta para a Ana Luísa, Vinícius? Boa noite. Ô, doutor Arnaldo, a minha pergunta era mais do sentido, mais em questão prática mesmo, que eu vi que num Aham. dos tópicos da Ana Luísa ela colocou sobre esse tratamento topoguiado para cálculo de lioos multifocais. Queria saber se na prática de vocês mesmos vocês costumam fazer isso, como que é nessa questão mais prática? Na realidade, Vinícius, não existe indicação nenhuma de você colocar uma lente multifocal em paciente com córneas irregulares. Ou seja, lente multifocal é para aquele paciente que tem uma córnea regular e não tem um astigmatismo importante acima de uma dioptria. Mesmo as lentes monofocais plus, se você eventualmente tiver uma irregularidade corneana importante, a lente multifocal vai atrapalhar muito a sensibilidade ao contraste e a qualidade de visão dos nossos pacientes. Então, lente trifocal não é boa opção para pacientes que têm astigmatismo ou irregularidades corneanas importantes. Ok? Mais alguma pergunta, Vinícius? Não, a minha dúvida era só essa mesmo. Perfeito. Vamos passar então para o Rafael Valente. Boa noite, Rafael. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Ana. Parabéns pela aula. Eu fiquei com uma dúvida na Extra Focus, na lente que você falou. Eu acho que é a lente dos Trindade, né? Isso aí. Exato. Eu vi você falando das vantagens da aplicação, mas eu queria saber o que é que você leu de desvantagem dela, quais são as limitações do uso dela. Eu tava vendo lá que eles falaram, né, nos estudos, a desvantagem, uma das principais, é porque o estudo que eles fizeram agora não foi um N muito grande de pacientes. Eles fizeram um estudo de segmento, então, assim, a longo prazo, eles não têm um estudo
assim, que tem 10, 15 anos de aplicação, tipo assim, que isso você pode retirar, mas não tem um segmento muito grande para ter todas as indicações plausíveis para gente escolher ela mesmo, entendeu? Foi um dispositivo Deixa eu novo, né? ajudar no Inventado entendimento justamente com no. relação à lente extrafoco. O grande problema da lente extrafoco é se o paciente eventualmente precisar ser submetido a uma vitrectomia, paz plana e tiver uma degeneração macular, e eventualmente precisar fazer tratamento com laser nesses pacientes, assim também como descolamento de retina. Então, realmente, paciente que é portador de patologias corneanas e maculares e alterações na periferia da córnea, altos míopes, esses pacientes, eventualmente, se for necessário fazer um tratamento a nível de segmento posterior, a lente extrafocus necessariamente deverá ser removida. Outra contraindicação da lente extrafocus, que é uma lente que se beneficia do efeito pinhole, é justamente a opacidade central. Se você não tiver um paciente que tem uma transparência corneana, uma qualidade de visão boa na parte central da córnea, naturalmente que a lente extrafocal não vai beneficiar esse paciente. Agora, realmente, paciente que tem córnea aberrada e tem ceratocone muitas vezes intratável, a lente extrafocal ela vai dar um resultado excelente. É muito comum a gente pegar pacientes para candidatos à cirurgia de catarata que nunca foram submetidos a uma tomografia corneana, e a gente observar que esses pacientes têm lá um cone importante, mas como eles têm uma pupila muito pequena, muitas vezes o próprio cone não está comprometendo a qualidade de visão do paciente. Então, o efeito pinhole para córneas aberradas, o efeito pinhole natural, ou aquele criado pela lente extrafocal, certamente vai melhorar em muito a qualidade de visão do paciente. E outro problema da extrafocal é que ela ainda não tem Anvisa, então ela é uma É, lente que, infelizmente, ainda a Medifax é que está fabricando a lente no Brasil, mas, segundo informações que eu tenho, aparentemente a Medifax está tendo uma certa dificuldade em liberar a lente para que a gente possa adquirir e começar a usar. Os colegas que têm usado a lente extrafocal, eles têm adquirido a lente no exterior e trazido para o Brasil para implantar nos seus pacientes com off-label. Então a gente espera que brevemente a Medfacus possa estar distribuindo essa lente aí para os cirurgiões no Brasil. pelo que eu Ah, vi, uma discussão deles também, teoricamente, eles falam assim, não, filtra alguns raios, mas passa a luz infravermelha, então às vezes não teria tanta dificuldade de cirurgia e justamente que estava a discussão justamente era por causa dos retinólogos, falando, será que ela não vai atrapalhar? A gente vai conseguir fazer exame, né, polo posterior com essa extrafocus? Eles falaram que não, que daria, mas como não é muito mas na prática, comercializado, ninguém tem muita experiência também, né, para na realidade existe ver se um realmente. colega de São Paulo, que é um cirurgião muito experiente, que conseguiu fazer uma vitrectomia em um paciente com lente extra-focus, mas é uma exceção. Na realidade, em caso de vitrectomia com óleo de silicone e endolaser, realmente a lente tem que ser removida porque se torna inviável. Mas a gente espera que eles consigam melhorar a lente no sentido de que seja possível você fazer uma panfotocoagulação sem precisar remover a lente. Ok? Uma coisa Isso que, é. Pode falar, Cláudio. né, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: imagina o exame comum do paciente com uma lente dessa. Ela é uma lente escura. Você tem que estar bastante proficiente em fazer fundo de olho com pupila pequena, porque você vai ter um pirrolho ali no meio e você vai ter dificuldade de fazer esse fundo de olho, né? Com a sua lente de Exato. 78 ou de 60, ou seja lá o que for. Os Trindade, eles desenvolveram, mas não mostram para ninguém, uma câmera infravermelha que eles fazem o fundo de olho que está acoplada na lâmpada de fenda deles. Uhum. Eu acho isso, em termos práticos, pouco prático. Então, É, mas o efeito dela em si é bom, mas isso um problema que tem que ser resolvido, né? Porque como é que você vai exato. fazer, depois que tiver disponível, começa-se a usar isso em maior escala,
você tem que estar com essas questões resolvidas para poder continuar fazendo o acompanhamento do paciente. Eu Exato, acredito que a visão noturna também de alguns pacientes piore, né? com certeza. Na realidade é o seguinte, vocês podem, mesmo quem não é retinólogo, se você tentar fazer uma retinografia e uma oftalmoscopia binocular indireta em paciente com pupila pequena, na maioria dos casos ela se torna inviável. Então, realmente ela é uma lente que, se precisar fazer um procedimento cirúrgico e precisar fazer realmente uma fotocoagulação em retinopatia diabética, vai complicar muito a vida do retinólogo. Ou seja, por enquanto, aquele paciente que tem alguma, que é diabético, que tem retinopatia diabética proliferativa, que vai eventualmente precisar de um tratamento com laser, a melhor opção é não implantar essa lente, pelo menos por enquanto, né? Muito bem, vamos para o próximo. Então, vamos para o doutor Rafael. Doutor Rafael Oliveira está online? Tô Vamos lá, online. Rafael. Boa noite. Parabéns pela aula, Ana. Ô, doutor, eu fiquei com uma dúvida, é uma dúvida mais conceitual, assim. Qual que é a diferença Aham. prática da ablação topo guiada para ablação guiada pelo índice Q, assim, na prática? Ou são sinônimos? Não, a ablação topoguiada, ela é baseada no nosso equipamento lá, que é o Topolizer. Aquela ablação baseada no índice da asfericidade da córnea, ela exige um equipamento que a gente não dispõe, que é Entendi. o Oculizer. O Oculizer era um equipamento que, quando a gente adquiriu o nosso laser, a própria Alco não recomendou comprar, porque eles iriam lançar um outro equipamento para substituir o Oculizer, e esse equipamento até hoje ele ainda não está disponível. Então, não existe essa opção do tratamento baseado na esfericidade da córnea, ele não está disponível no momento para o laser da gente. Ok? Entendi. E, ô, Muito bem. doutor Arnaldo, Pode perguntar. queria também que você falasse para a gente, assim, na prática, como é que você maneja essa questão das queixas noturnas pós-refrativa? Você tenta terapia com colírio, você passa óculos, Olha, perícia? na realidade, os pacientes hoje em dia, o nosso laser, a zona ótica default é 6,5, então é raro o paciente queixas de glare e starburst em pacientes submetidos à cirurgia refrativa. Esse fenômeno de queixa de baixa de visão noturna e halos, ele é muito comum em pacientes que a gente implanta segmento de anel. Como o anel ele é colocado na zona ótica de 5, aqueles pacientes que realmente têm pupila grande, eles vão queixar uma qualidade de visão insatisfatória à noite, principalmente para dirigir à noite. O que eu recomendo para os meus pacientes nessa fase inicial é que eles usem, se ele for dirigir à noite, que ele pingue uma gotinha de bromanidina 1 hora antes dele começar a dirigir, justamente para evitar uma midríase muito ampla. Outro recurso que eu uso também é naqueles pacientes que eventualmente precisam dirigir à noite, é deixar aquela luz de cortesia do carro acesa durante o fato de dirigir na estrada, porque isso realmente fecha um pouco a pupila e essa sensação de glare dos pacientes reduz bastante. Mas é interessante que no começo, todo paciente que a gente implanta anel, os primeiros 30, 60 dias, eles se queixam realmente desse fenômeno da qualidade de visão insatisfatória à noite. Mas muitas vezes, com 60 dias, eles param de reclamar. Eu não sei se é uma questão de neuroadaptação ou uma questão de neuroresignação. Mas a grande maioria dos pacientes, normalmente 60, 90 dias após o implante de segmento de anel, eles não mais reclamam dessa dificuldade de dirigir à noite, ok? Uhum. Então, essa queixa você vai ouvir muito mais com o paciente que está com segmento de anel de segmento longo implantado do que realmente com PRK e LASIK, porque a zona ótica de 6,5 com a zona de transição grande, que vai até 9,5, normalmente a qualidade de visão noturna é bastante satisfatória, ok? Lembrar também que o alto míope, principalmente, ele não enxerga bem à noite, até por uma questão de fotorreceptores. Então, tem que lembrar ao míope que aquela dificuldade que ele tem para dirigir à noite, ele vai continuar tendo, até porque a gente não vai trocar o olho dele. A retina dele e a mácula vai continuar sendo de alto míope. Entendi. Bem, vamos para o Me- próximo, então.
Não, Isso. pode Você perguntar, nunca Rafael. chegou a ter que fazer nenhum procedimento cirúrgico por causa disso, né? Esses pacientes de Não. antigamente, assim, um tempo atrás, que operou um tempo atrás. Eram aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia na primeira geração de laser, que trabalhava na zona ótica de 3. Realmente, zona ótica de 3 a maioria das pupilas, é claro que existia uma zona de transição, mas é muito difícil você ver um paciente que tem uma midríase até 3 milímetros à noite. Toda pupila à noite vai dilatar 6, 7 milímetros. Então, realmente era complicado em pacientes automíopes. Aqueles pacientes de baixa miopia não tinha problema, porque, apesar da zona ótica central ser 3 milímetros, o laser ele fazia também uma zona de transição que ia até 5, 6 milímetros. Então, isso, de uma certa maneira, diminuía essas queixas. E essa porcentagem de pacientes que foi operada na década de 90, a maioria deles já foram tratados e realmente as queixas eram só com pacientes de alta miopia, ok? Era uma época que ninguém tinha experiência nenhuma com a cirurgia refrativa, então a gente estava começando a fazer os primeiros casos, e ninguém alertou que cirurgia refrativa corneana era para operar até 6, 7 dioptrias e não 12, 14 dioptrias. Nós temos vários pacientes que nessa primeira geração tinham 12, 14 graus de miopia, a gente tratava, até porque a gente desconhecia ectasia corneana e os fenômenos de biomecânica da córnea na época. Muito bem, vamos para o próximo então. Quem ainda não comentou? Acho que todos já falaram. Todo mundo já falou, né? Né? Na pergunta do Rafael aí, Oliveira, tem também um detalhe interessante, né? Porque quem operou há mais tempo, a, a resignação era muito maior do que da turma de hoje. Então tinha Exato, menos problema do que tem hoje, porque a exigência mudou, a exigência é muito maior, né? E é natural porque os aparelhos melhoraram também. Então são problemas difíceis e eu não sei como é que às vezes a gente vende ou promove o procedimento como um procedimento perfeito, isento de problemas, não explica para o paciente, né, todas as possíveis causas. Eu acho que se a gente falar tudo, realmente a gente vai vender menos, vai fazer menos cirurgia. Mas seria o mais correto. Então, toma bastante cuidado, né, de alertar para as coisas que podem acontecer e mostrar depois o benefício, ter sempre muito bem documentado que olha como é que você enxergava antes e olha como é que você enxerga agora. Então, às vezes, tem que se pagar um pequeno preço adicional, que é da visão não estar ainda tão perfeita, mas lembra como é que ela era muito ruim antes? Então, são coisas que a gente tem que ficar mais esperto e não deixar tudo anotado em prontuário. Eu gosto muito de anotar algumas coisinhas assim que são interessantes, que chamam de memorativos. Então, o paciente não fazia esporte por causa disso, o paciente quebrou uma lente no olho que usava quando não sei o quê, sabe? Porque dependendo da situação que acontece posteriormente, você pode lembrar, você lembra como é que você quebrava a lente no olho? Agora, pelo menos, não tem mais esse risco. São coisas, detalhezinhos bobos, mas que pode, né, numa eventualidade, ajudar. Entendi. exato. Lembrar que quando o FDA liberou o tratamento com laser na década de 90, o objetivo que a gente falava ao paciente era que o objetivo da cirurgia é deixar ele com equivalente esférico entre -1 e +1, ou seja, em hipótese alguma a gente poderia prometer ao paciente que ele ia ficar com o grau zerado e não precisaria mais de usar óculos, ou seja, qualquer coisa no equivalente esférico entre -1 e +1 era considerado sucesso da cirurgia. Isso na década de 90. Hoje em dia, se você operar um paciente e deixar ele com -1, -1,5, ele certamente não vai gostar do resultado da cirurgia. Então, como o Cláudio já comentou, o nível de exigência dos nossos pacientes aumentou muito e, felizmente, a nossa experiência também aumentou demais depois de operar milhares de pacientes e a qualidade do tratamento do laser também melhorou bastante. Muito bem, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta aí para a doutora Ana Luísa? A hora é agora.
Então, pessoal, lembrando mais uma vez que nessa quinta-feira o Dr. Carlos Eduardo Salomão vai fazer para a gente uma apresentação de todas as novidades que ele viu lá em Barcelona durante o Congresso da ESCRA, da Sociedade Europeia de Cirurgia Refrativa e Catarata. E vai falar também sobre as lentes, uma nova modalidade de lente intraocular que vai surgir agora, que foi até criada por um colega nosso, brasileiro, e vai falar também sobre outras opções de laser que estão surgindo aí no mercado. Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação bastante interessante. E semana que vem, muito provavelmente, o Reinaldo já vai estar de volta e a gente já volta com a nossa programação normal, ok? Então, Ana Luiz, parabéns, muito boa sua apresentação. Boa noite a todos, pessoal, e até Boa noite. quinta-feira, às 19h30. Obrigado, Boa Cláudio. Boa noite. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.